existe algo que pode cortar totalmente sua amizade com Deus. Algo que, se não for confessado, pode condenar sua alma para sempre. Isso se chama pecado mortal. Na Igreja Católica existem tipos de pecado, não é somente um pecado. Como, por exemplo, existe o pecado venial e o pecado mortal, onde o pecado venial é aquele como, por exemplo, a mentira, que nos separa de Deus, distancia de Deus, mas ainda existem lastros com Deus. Agora, o pecado mortal é aquele que inviabiliza qualquer relação com Deus, nos separa totalmente, a ponto da Igreja Católica dizer que quando cometemos um pecado mortal e morremos com ele sem nos confessar, a nossa ida é direta para o inferno. Mas como identificar o que é um pecado mortal quando nós o cometemos? No parágrafo 1855 do Catecismo da Igreja Católica, nos diz que o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus, desvia o homem de Deus, que é seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. O pecado venial deixa de subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. Para que um pecado ele seja grave, existem 3 condições que devem estar presentes ao mesmo tempo neste pecado. A primeira é matéria grave, ou seja, aquilo vai contra as leis de Deus. Por exemplo, é o homicídio, adultério, blasfêmia. Outro ponto que deve estar presente é pleno conhecimento. Ou seja, tu sabe que aquilo é um pecado grave e mesmo assim age de maneira equivocada. E o terceiro e último ponto é agir deliberadamente. Ninguém te obrigou a cometer esse pecado, ninguém te obrigou a cometer esse erro, mas mesmo assim, tu decide por vontade própria agir desta maneira. E um pecado mortal, ele nos priva da graça santificante. Fecha completamente a porta do céu. E bem, se a pessoa morrer nesse estado de pecado mortal, ela vai direto para o inferno. E não existe mais salvação a partir do momento que se morreu e já está no inferno. E como Deus é bom, como Deus é misericordioso, é claro que Ele nos deixou um método de nos livrarmos disso, que é a confissão. Somente a confissão com um padre, um bispo, pode nos reconciliar com Deus. Somente o sacramento da confissão é capaz de abater o pecado mortal. Não existe outro método que faça isso. Apenas a confissão com o sacerdote. E aqui essa reflexão de buscarmos entender o que é o pecado mortal, para sabermos se estamos agindo conforme Deus nos pede, ou se não estamos, e pior, se estamos ferindo gravemente a Deus e nos condenando eternamente.